Olá a todos, eu sou a Aline Carvalho, bem-vindos ao canal Physis e hoje eu preparei para vocês um tema relacionado à saúde mental, comportamento, relacionamento e comunicação. Eu acho incrível esses temas porque vocês vão perceber que ao longo deles eles são dinâmicos, se relacionam e eles estão interligados. E por que eu pensei nesse tema para vocês? Porque todos esses anos, dentro de sala de aula, ou temas tratados em sala de aulas, ou em treinamento, em desenvolvimento, ou em próprios processos de desenvolvimento de pessoas, ou trabalhando com educação emocional, qualquer área ou qualquer palco onde eu possa estar me relacionando com alguém que me buscava, ou buscava o meu trabalho para que pudesse fazer mudanças ou trabalhar com aprendizado, tinham questões, eu vou usar um termo grandioso, universais, né? E sempre tinham, além desses temas que se repetiam, queriam um entendimento e um aprendizado. E eles acabavam, além desta repetição, eles traziam atrás desses temas conflitos, né? Sofrimento, e sempre tinha uma pergunta. Eu queria entender o porquê disso, não só, pasmem, para entender o outro, mas para entender a si mesmo. E o que é incrível da psicologia enquanto ciência é que, sim, existe uma explicação teórica e existe uma aplicação na prática, seja em termos de uma aplicação de aprendizado para você, em psicoterapia, em processo de coaches, em grupo de desenvolvimento, seja da equipe da sua empresa, da sua organização, da sua escola, né? Do ambiente que você vive, onde você pode ter o privilégio de poder fazer contato com métodos e metodologias para você poder trabalhar com o seu autoconhecimento. Então, eu trouxe para vocês o tema que vai abranger esses grandes temas e trouxe uma metáfora, né, para que possa nos acompanhar e dar estrutura nisso, que é uma casa. Vocês já escutaram, eu acho que é bem comum a gente escutar assim, fulano saiu fora da casinha, ou a casa caiu, né? Geralmente existe esse tipo de metáfora ou comentário para nos fazer bem entendido que algo não está bem com aquela pessoa, ou até mesmo para a gente, né? Tô fora da casa. Então, a primeira coisa importante que eu já digo, e não precisa nem estar dentro de um processo de desenvolvimento, é que, de qualquer forma, a nossa primeira responsabilidade com a gente mesmo vamos voltar para dentro da nossa casa. Tá, voltar para dentro da nossa casa tem também alguns cuidados, porque tem gente que está tão dentro da casinha, da sua casinha, com a portinha fechada, que não abre espaço para o outro, para as ideias do outro, para o comportamento do outro, para os valores do outro e acaba complicando a vida do outro. E é por isso, então, pessoal, que hoje, ao caminhar por esses temas, vocês vão poder, e eu quero poder trazer para vocês não só reflexão, mas também trazer algumas dicas de vocês poderem trazer aplicações para esse desenvolvimento, que vai começar a partir de trazer a informação, vocês poderem refletir e analisar essa informação e depois criar um planinho de ação para que vocês possam aplicar e aprender isso. Vamos lá? Então, aqui está a casa, né? E a casa não é coisa de psicólogo, mas por que a casa? Né? Já expliquei uma das metáforas que é dentro e fora da casa, como também quem a gente convida para entrar na casa da gente. Geralmente é quem a gente confia. Né? A gente não abre a nossa casa para qualquer um. E provavelmente nós só vamos entrar na casa de alguém quando essa pessoa também nos convida e nós precisamos realmente ter construído algo para poder ir conhecer a casa dessa pessoa. E cada um, lógico, dentro do seu perfil e do seu temperamento, ele vai abrir essa casa. Tem pessoas, não sei você, pensa aí como é que é teu jeitão, se você quando vai na casa de alguém já abre a geladeira diferente.
já abre a geladeira rápido, né? Sem pedir licença. Ou quando você convida alguém para entrar na sua casa, você já apresenta a sua casa toda. Ou se você vai deixar essa pessoa geralmente na sala de estar. Ou provavelmente as pessoas mais íntimas da sua vida você já vai direto lá para o quarto, abre as gavetas, enfim. De novo, uma metáfora da casa nos convida a refletir confiança. Confiança, intimidade, o jeito de ser, processos para que se construa vínculos, intimidade e confiança. E existem questões muito sérias em relações que têm a ver com quebra de confiança, que é onde a gente bate a porta na cara da pessoa. E geralmente o que quebra um coração, metaforicamente, o que machuca muito, é quando a nossa confiança é quebrada por pessoas que a gente confiou muito ou confia muito. Isso são dores que levam tempo, muitas vezes para curar. Não necessariamente quando a gente fala, e não vou falar hoje nesse encontro de perdão, de gratidão, né, de perdão e de reconciliação com isso, porém existe um processo de cura psicológica, né, para que você possa se recuperar emocionalmente de tipos de traições, né, de tipos de impactos e de infidelidades, que não é só conjugais, né? Existem muitos tipos de exemplos de quebras de confiança em várias relações, em várias áreas. Então, de novo, a gente está usando a metáfora da casa. Quando a gente também pode usar a metáfora da casa de intimidade, algumas pessoas não dizem assim, ela coloca as coisas embaixo do tapete, ou eu não mostro o quartinho escuro. Geralmente essa é uma metáfora interessante para quando a gente pode estar buscando um processo de psicoterapia, onde a gente vai poder estabelecer numa relação de confiança com o nosso terapeuta, um lugar de construção de aceitação, de profissional e ética, que a gente vai poder encontrar nesse profissional essa proximidade ou essa relação onde devagarinho eu vou poder, nessa organização da minha casa, talvez eu não vá direto lá para o quarto escuro e bagunçado que eu não mostro para ninguém, né, que eu vou jogando as coisas lá ou embaixo do tapete, mas eu vá poder dizer para ele assim, a minha casa está um pouco bagunçada, né, está um pouco desorganizada. E aí o terapeuta, ele vai poder te ajudar, né, nesse suporte a você descobrir por onde você quer poder organizar e reestruturar a sua casa. Até porque a gente sabe que a gente não consegue fazer uma organização completa de um dia para a noite. Então, de novo, a gente está falando de metáforas que trazem respeito à importância do autoconhecimento, certo? E aí também tem a questão das coisas que a gente cria em relação ao outro. Vocês já viram isso? Às vezes a gente vê uma casa, uma fachada, né, linda, e a gente diz, nossa, que casa linda! Ou você cria várias expectativas em relação a algo que você vê, que pode ser muito atrativo. E quando você entra dentro da casa da pessoa, você vê, você fala, nossa, por fora é tão linda, mas é tão bagunçada por dentro, né? Ou muitas vezes, essa casa não é tão interessante por fora, ela não é tão atrativa, mas se você se oportunizou nesse encontro e você pôde conhecer mais de perto, talvez lá dentro daquela casa você vai se surpreender. Lá você vai encontrar afeto, você vai encontrar beleza, você vai encontrar detalhes. De novo, a gente vai entendendo que nós fazemos escolhas sim. Nós temos valores, nós podemos julgar por imagem, nós podemos criar expectativas, nós podemos criar julgamentos por aquilo que a gente vê. E às vezes a gente se decepciona, né? E uma das capacidades importantes de adultos saudáveis, né, e de maturidade emocional é a gente poder diminuir o nosso julgamento, né, reduzir isso, né, transformar e ampliar a nossa capacidade de flexibilização, né, de aceitação, que começa comigo, com a gente mesmo,
e também ao outro, né? Porque as pessoas, como casas, elas têm modelos, elas têm estruturas, elas têm cores, elas têm móveis e decorações diferentes. E muitas vezes, o que popularmente se diz é que as pessoas buscam a essência. E aí eu pergunto para você, você quer do seu lado alguém que está com você pelo que você tem ou pelo que você é? É bonito a gente falar isso, né? Mas muitas vezes, e ainda isso é muito comum, algo que causa muito sofrimento e ansiedade é o quanto eu fico em busca ou fico tentando algo muito preocupado com o que os outros vão pensar de mim, pelo que eu não sou, pelo que eu não tenho, ou o quanto eu preciso fazer, produzir, ter e nunca é suficiente. E aí eu fico em sofrimento, posso ter depressão, posso ter ansiedade, né? Então, tudo isso engloba algo que é um universo. Se a gente for pensar, não é só o cérebro que é uma galáxia, né? A ser descoberto. Nós somos um universo a ser descoberto, né? Nós precisamos olhar com um olhar diferente para nós mesmos, né? Para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para os nossos valores e poder ir descobrindo partes que não conhecíamos, partes que conhecemos e que a gente precisa transformar, né? Partes que dá para deixar para trás e que não servem mais, né? Comportamentos, condutas, transformar em emoções. E às vezes a gente precisa trazer e construir mudanças. Então, o tópico já de cara é assim, que nós seres humanos, né? Temos algo que nos paralisa, que é o tal do tempo, o tempo do relógio. É algo que vai nos bloqueando, porque socialmente nós temos um tempo certo de fazer as coisas. E é sufocante, né? Porque se nós formos pensar que desde pequenininho a gente começa a ser treinado que a gente tem que ter, é o tempo disso, é o tempo disso, é o tempo disso, a gente passa o tempo inteiro que tem que ter o tempo para chegar nisso, para tirar o 10, para chegar nisso, para construir isso, para namorar, para casar, para tal. E aí, de repente, dos nossos planos, as coisas não acontecem no tempo certo, em tempo programado. Putz, aí a gente vai precisar aprender a lidar com algumas questões ligadas aí também a habilidades, competências bem importantes, que é frustração, né, resiliência, tão importantes que são a base de uma casa. Então aí, de novo, a gente vai, a toda hora, a gente vai estar remetendo de novo a essa casa, né? E isto começa, de novo, a importância da casa, que é uma estrutura. Então, nós estaremos sempre lidando com duas questões que vão estar sempre presentes, nós mesmos, com a nossa vida e com a vida que é tempo e mudança. E uma das questões importantes que costuma causar muito sofrimento, principalmente para quem tem problema com controle, você tem problema com controle? Eu preciso controlar as coisas? É que mudança não se controla. E não tem o tempo certo da mudança. Às vezes, e tem situações que a gente pode até prever, a gente consegue criar estratégias, planejamento, até para que as coisas aconteçam de forma muito positiva, que com ganhos, isso é ótimo. Mas tem coisas que a gente não tem controle. E eu vou trabalhar em cima até de uma coisa muito atual, que é o tal do coronavírus que aconteceu na nossa vida hoje. Nós não tivemos controle com essa mudança toda que aconteceu na nossa história e na nossa vida. E a gente vai ter todo um tempo ainda de entendimento dos impactos e de todos os aprendizados em todas as áreas da vida, de que impactos, situações, aprendizados, que todas essas mudanças estão não só acontecendo, mas do que virá após isso. E todos nós, cada um que está aí escutando, sabe e está entendendo o que está acontecendo consigo mesmo. E aí vem uma questão importante também de pessoas quando estão lidando com questões ligadas a sofrimento, a mudanças, a tempo, porque somos humanos,
e que gasta-se muita energia e boa parte de um sofrimento humano até entender que o passado é um tempo, vou até por aqui, que não volta. E que até entender, né, que na teoria é fácil dizer que se a gente puder olhar para o passado e poder honrar o nosso passado e poder qualificar as nossas superações e reconhecer as nossas forças, as nossas superações, o quanto nós somos incríveis com tudo que aconteceu com a gente e que não tem como a gente mudar o nosso passado. E o passado está em nós. Porém, nós temos o nosso presente. E que o presente é a nossa grande possibilidade de construir um futuro que não existe. Então, uma das questões que eu como profissional encontro em todos os palcos quando eu estou diante de pessoas e também quando eu estou falando comigo mesma e estou lidando com a minha vida, é a toda hora aprender a não ficar ansiosa. Porque a ansiedade é simplesmente quando eu saio do aqui e agora e fico colocando a minha energia em coisas do passado, seja em sofrimentos, em arrependimentos, culpas, tanta coisa que nos gruda lá como um elástico. E aí, quando eu olho para o futuro, eu vejo, primeiro, nuvens escuras, né? Tô lá, tá com as nuvens escuras, me sinto com mãos amarradas. São algumas das palavras que as pessoas trazem e ficam mais ansiosas ainda, porque ainda assim o cérebro está conectado com coisas ainda negativas do passado. Não lembram das questões positivas e elas dizem, por favor, né, seja professora, doutora, Aline, me dá uma luz, né? Eu quero clarear isso. Então, a primeira questão importante é assim, existe claridade, né? Existe um caminho que você vai construir no presente, depende do processo que você escolher, do processo que você está, e por isso que isso é positivo, está nas suas mãos e está no presente. Nenhum profissional da área de desenvolvimento tem uma varinha mágica que vai dizer para você as respostas. Um processo de mudança, ele requer tempo, ele requer metodologias, né? E cada metodologia e cada processo tem o seu tempo, o seu método, e cada profissional vai precisar contar para você como vai fazer isso. E aí, o que é bacana de dizer para vocês é o seguinte, não existe como nós nos mantermos inteiros com uma base sólida, né, com a nossa estrutura sólida, se a gente começar do lugar errado. E aí começa a grande reflexão de nos entendermos como um ser sistêmico, algo maior. Queria deixar uma informação para vocês importante. O conteúdo desse vídeo está dividido em duas partes. A duração desse conteúdo ele é grande. Então, fica aí o convite para vocês, né?